Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública e hoje trazemos mais um assunto que é da maior importância. Todos nós temos ouvido continuamente que a questão do estresse, da saúde mental, tem sido um assunto muito pesado e muito presente na nossa realidade no dia a dia aqui no Brasil. O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, traz à tona a necessidade de atenção à saúde mental das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A Aliança Evangélica Brasileira, organização sem fins lucrativos, que conta com um protocolo próprio para respostas emergenciais e catástrofes, aponta que 86% dos afetados apresentam sintomas de estresse pós-traumático, como depressão e ansiedade, além de aumento nos casos de suicídio. A ONG destaca que os danos emocionais precisam de atenção contínua, especialmente em regiões onde a cultura de não pedir ajuda é forte. Hoje a gente vai conversar com a Miriam Blair. A Miriam, ela é psicóloga voluntária da Aliança Evangélica Brasileira e a gente quer entender com ela essa questão do aumento do estresse pós-traumático no Rio Grande do Sul. Miriam, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco no Conversa Pública, na Rede Boas Novas de televisão. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse é um assunto realmente que precisa de atenção, né, Miriam? Porque a gente está vendo que essa questão das catástrofes, desses eventos climáticos, eles têm realmente afetado muito as pessoas. Como tem sido a atuação de vocês junto às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? Sim, é verdade que nós sabemos que os eventos climáticos têm crescido em intensidade e frequência ao longo do mundo todo, e nas regiões onde isso mais acontece, que já tem um histórico, como aqui no Rio Grande do Sul, algumas enchentes anualmente, nessa vez a proporção foi sem igual. E a nossa atuação enquanto organização, um dos braços e uma das frentes foi a frente de saúde e também a de psicologia. A nossa estratégia nunca foi agir sozinhos, sempre em parceria com o poder público local, e isso foi o diferencial. Não é uma iniciativa solta, não é uma iniciativa que tem uma proposta independente, mas que sim oferecer um acolhimento, não uma ajuda, um acolhimento dentro do que a gente tem de ferramenta profissional para as pessoas do município e também para os profissionais, porque a gente sabe que a ajuda chega, mas um dia ela vai embora. Então, como a gente vai fortalecer quem está passando pelo sofrimento, mas também os profissionais que vão ficar para dar o apoio e o sustento e também fazer o protocolo como um todo de segurança de catástrofe no pós-catástrofe. Exato. E assim, a gente volta a falar sobre isso no momento, no auge da catástrofe aí no Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade de conversar com vocês, com pessoas daí também, e é muito importante que a gente não deixe esse assunto morrer, né? Que a gente continue falando e mostrando as consequências e o tratamento dessas consequências, porque, via de regra, na hora da catástrofe, todo mundo se movimenta, mas depois há que se ter continuidade nesse suporte, nesse acolhimento como um todo, né? Hoje, quais são as principais necessidades da população, Miriam? Exatamente, é importante essa continuidade. Hoje nós pensamos exatamente no fortalecimento de grupos. Então, as iniciativas voltadas para grupos, para diálogos, para fortalecer as políticas públicas locais, mas também para a população entender o seu papel enquanto um agente ativo, se colocar como protagonista agora nesse momento, não é só receber o cuidado, não é só receber aquilo que vem de doação, mas se colocar como uma pessoa que, poxa, provavelmente vamos enfrentar novas enchentes. Como que a gente vai lidar agora enquanto pessoa, enquanto grupo,
enquanto sociedade daqui para frente. Então, a estratégia está sendo muito no fortalecimento do vínculo dessas pessoas enquanto grupos, então, voltadas para artesanato, voltadas para rodas de conversas e outras iniciativas mais que a gente consegue de parceria. Como é que vocês identificaram essa questão desse aumento do estresse pós-traumático aí nas pessoas? Eu estava vendo os números de informações de vocês, que desde maio foram realizados 1.912 atendimentos, sendo 567 atendimentos psicológicos, né? E a ONG vem destacando aí esses danos emocionais que precisam de atenção. Além da constatação numérica, como é que vocês identificaram e percebem essa necessidade da população? Como eu falei no início, nós trabalhamos sempre no viés do acolhimento. Então, através da escutativa, através das ferramentas que a psicologia oferece para a gente, nós usamos a estratégia de acolher o que cada pessoa estava passando e depois, num segundo momento, mais coletivo. E, através desse acolhimento, nós fomos identificando sim, traços de estresse pós-traumático, mas a gente nunca trabalhou numa frente de diagnosticar, porque a gente entende que quem vai fazer isso são os profissionais que já acompanham essas pessoas e têm essa capacidade de dizer, não, realmente isso é um estresse pós-traumático e vão continuar depois. Então, essa parceria fez a gente identificar sintomas que apareceram, sim, e até esperado diante da magnitude do que aconteceu. Eu costumo dizer que ver os vídeos que rolam na internet e que de alguma maneira está circulando, não tem a proporção do impacto que causou fisicamente e emocionalmente nas pessoas. Então, se perdeu o lugar de referência. Quando a gente fala de identidade do sujeito, quando a gente fala do que a pessoa tem de potencialidade, a gente não pode esquecer que ela não está sozinha, ela está inserida num contexto, um contexto social. E esse contexto foi embora, onde ela comprava pão, onde ela conversava com o vizinho, não se existe. Então, através disso, nesse momento onde ela está num abrigo, que ela está acolhida, é uma nova fase para ela se identificar até enquanto pessoa, até o que ela pode fazer daqui para frente. Então, esse acolhimento, essa escuta, junto com os profissionais, a gente foi aos poucos traçando estratégias de como fazer, de como encaminhar para os profissionais a longo prazo do município, né? E aí a gente viu esses números como você colocou. É verdade que teve um crescimento muito grande e a gente sempre trabalhou numa preocupação do que seria depois. Então, é um estado onde as pessoas têm uma característica de uma certa resistência a quem é diferente, quem não é daqui, né? Eu consigo, faço parte, me orgulho de ser gaúcho, mas o quanto isso também a catástrofe vem mostrar o quanto que é preciso a colaboração uns dos outros, mesmo que seja alguém de fora que você nunca viu. Então, o cuidado que a gente teve em deixar que a pessoa se abrisse e pedisse ajuda no tempo dela. É lógico que nós estamos aqui oferecendo o nosso suporte. Então, quando que você pode aceitar a nossa ajuda? Então, será que no momento de imediato? Será que é no depois? E aí a gente foi vendo estratégias de talvez não usar a palavra ajuda, mas olha, eu estou vendo que você está necessitando de água, você está necessitando de cobertor, então eu tenho um cobertor, eu tenho água, você aceita? Né? Então, esse processo foi sendo feito com o voluntário de uma forma geral. É muito importante a gente tomar cuidado quando a gente fala de saúde mental, que é o todo, não é uma coisinha só, não é ir lá um profissional de psicologia falar sobre saúde mental. Não,
No meio da catástrofe, a gente está falando da pessoa que tem necessidades, que tem desejos, que tem relações. E aí a organização como um todo, ela vem trazendo esse cuidado mais macro. Então, é a limpeza de uma casa, é a entrega de uma água, que são as necessidades como um todo. Quando a gente pensa saúde e saúde mental, é a pessoa se sentir autônoma e bem para resolver e enfrentar os seus problemas. E qual é o maior problema nessa hora? Eu não tenho onde morar. Eu não consigo me ver como pessoa mais. Então, a organização, de uma certa forma, vem agregando a esse quesito da saúde mental, como uma colaboração partilhada e dos mais diversos saberes, e voluntários de mais diferentes formas também. Queridos, eu estou conversando hoje com a Miriam Blair. A Miriam, ela é psicóloga voluntária da Aliança Evangélica Brasileira, que tem atuado lá na catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, buscando, como ela mesma tem colocado para a gente, né, oferecer o acolhimento para as pessoas que foram impactadas por essa enorme catástrofe sem precedentes aqui no nosso país. Miriam, eu acho bem legal, né, quando você traz esse conceito de que saúde mental não é um ponto isolado, mas quase que a gente pode dizer que a saúde mental ela é uma consequência de um monte de coisas, né, que vão fazendo, de repente, você perder as forças, você desacreditar em possibilidades e não querer dar continuidade à vida em muitos momentos. E aí você ter esse processo de escuta real e de respeito ao momento de cada pessoa é determinante para essa alavancagem, para essa mudança de patamar e para poder garantir ou propiciar uma continuidade de vida, coragem para retomar, né, às vezes, uma perda enorme aí de tudo que foi o que aconteceu com as pessoas. E trazer uma percepção de que, olha, não foi só você, mas a gente não está minimizando você como pessoa e de todos os impactos que vocês efetivamente tiveram. Na tua opinião, que iniciativas devem ser feitas e por quem, para minimizar esses problemas? É importante a gente lembrar que, para falar de minimizar impactos, a gente está falando de mais ou menos umas 5 estratégias específicas do que é a atuação em catástrofe. Quando acontece qualquer emergência, isso é um ponto e é mais ou menos no meio do caminho de um pensamento mais global, mais amplo. Antes, você tem que pensar o monitoramento, quais são as áreas de risco que normalmente pode ter a probabilidade de acontecer uma catástrofe, e pensar estratégias tanto para pessoas como rota de fuga, como as políticas públicas do que vai ser feito, onde vai ter um abrigo. Isso tem que ser um papel antes, mas politicamente pensando de uma forma mais ampla, como que a gente faz também no pós? E isso é papel do profissional de psicologia. Ele vai fazer um acolhimento, ele vai fazer um cuidado, mas de uma maneira integral. Então, qual é a área de risco? Quais são os profissionais que vão estar de frente caso isso aconteça, que vão estar de plantão? Quando isso acontecer, o direcionamento vai ser feito para onde e com quem? Precisa estabelecer um canal de comunicação direto com as pessoas afetadas, que seja seguro, que não tenha informação distorcida. A hora que acontecer, quais são as doações específicas que a gente vai precisar, quais são os produtos, quais são os recursos que a gente vai ter. É possível fazer algum planejamento de recurso antes da catástrofe, para a gente já deixar tudo pronto? E o pós também, quais são os profissionais que, de uma forma de emergência, a gente vai precisar, se vai precisar de um volume maior do que se planejou. Então, sempre vai ter o antes, o durante e o depois.
E isso é importantíssimo. E quando a gente fala de saúde mental, a gente também não pode esquecer que existe o fato de pensar que cada pessoa tem o seu recurso interno para enfrentar aquilo que é de adversidade. Então, naturalmente, o seu recurso interno, ele vai fazer você ou ir para uma linha de raiva diante de um problema, ou ir para a linha de você se afastar do problema e ficar mais recluso, e aí cada um já tem isso naturalmente. Só que na catástrofe se potencializa. E é isso a gente tem que prestar atenção. Quando a gente vai falar, sim, com o sujeito, mas também de um olhar mais macro. Quando a gente fala em psicologia, em uma catástrofe, é num olhar mais macro, e não só micro. Um dos fatores que aparecem em momento de catástrofe é quando a pessoa não tem esse recurso interno naturalmente pré-catástrofe e ela começa a ter pensamentos de não dar seguimento à sua própria vida. Quando a gente fala dessa temática do suicídio, é importante lembrar que ela não acontece só no Setembro Amarelo. Existem 3 fases, né? É o pensamento, quando você pensa, nossa, tá pesado demais o que eu tô vivendo, eu não tô dando conta, será que não seria legal acabar com tudo isso e não viver mais? Calma, calma, isso é natural, a gente até pensar sobre isso, a questão é o desenrolar, é você planejar, fazer pensamentos e planejamentos sobre finalizar a sua vida. E num terceiro momento é a realização. Então, todo mundo que tem um pensamento que quer findar a sua vida, vai executar? Não, nem todo mundo. Quem planejou vai executar? Talvez não. Mas quem executou uma vez vai executar de novo? Muito provavelmente. Então, a gente tem que estar em alerta nesses momentos de sinais de pensamentos e falar sobre a temática, por que você está pensando em dar fim à sua vida nesse momento, justo nesse momento, e fortalecer o que ela já tem de potencial. Ou então, criar estratégias para fortalecer ainda mais o que ela tem, ou novos pensamentos, um pensamento mais reflexivo sobre a temática. E aí, isso é importantíssimo da saúde mental do próprio local, do próprio município. E foi o que a gente fez em parceria. Então, a gente conseguiu, bem no começo, identificar casos e encaminhá-los, e o que apareceu de casos foram casos que antigamente já estavam em processos, então a gente pode dizer que foi uma parceria bem legal quanto a isso, podendo prevenir muito. É isso aí, queridos. Olha, um assunto super importante, né, que a gente está trabalhando aqui, conversando com a Miriam Blair, ela que é psicóloga voluntária da Aliança Evangélica Brasileira ali no Rio Grande do Sul, e está cuidando, continuam cuidando dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul nas situações pós-traumáticas, né, da catástrofe climática que aconteceu ali. Miriam, eu não sei se você teve acesso, tudo que você está falando, a gente está vendo um contraponto assim, de total efetividade, porque eu não sei se você teve acesso a uma pesquisa que saiu há poucos dias, que foi feita mundialmente, e essa pesquisa vem mostrando que as mulheres, como um todo, as mulheres, pelo menos, que participaram dessa pesquisa, elas não querem mais ter filhos, ou não querem mais engravidar, ou vão parar mesmo nos filhos que já têm. Por quê? Porque elas têm medo das consequências dos desastres climáticos que vêm acontecendo no planeta. E muitas mulheres começam a ter aborto, muitas mulheres começam a pensar em suicídio, porque elas estão impactadas com que mundo? Eu vou botar filho no mundo que não tem esperança, no mundo que não oferece mais oportunidades. Isso é muito dramático, né? E você está falando na questão do suicídio, e a gente sabe que a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer morrer, de verdade, ela quer fugir de um problema. Então, essa questão da escuta e do apoio é absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Eu tenho que dizer que Deus abençoe vocês,
assim, e dê sabedoria mesmo e condições como um todo para que vocês possam continuar dando lastro a esse trabalho de suporte às pessoas aí no Rio Grande do Sul, que é o que vem sendo destaque em termos de catástrofes climáticas aqui no Brasil. Como que a gente pode ajudar, Miriam? Como que a gente pode ajudar e o que pode ser feito como um todo para ajudar essas pessoas que vocês têm identificado aí com tantos problemas? Nesse momento, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de o suporte à questão de catástrofe, tem etapas. Então, a primeira etapa já passou, que é o ver se tem a pessoa que está na água, se tem alguém que sobreviveu no meio dos destroços, isso já aconteceu. Ter um recurso, seja de alimento e do que for de doação, essa etapa já foi suprida, as pessoas já foram atendidas. E o que fica é um terceiro momento, a terceira fase, que nós nos encontramos agora, que é a de reconstrução. E essa reconstrução, ela é inclusive de casas, ela não é só isso. Mas quando a gente está nessa fase agora, estamos com alguns projetos voltados para construção de casa do zero. A gente não vai pegar e construir de onde ela foi derrubada e não existe mais. Mas é uma retomada, é um processo de se ver e pensar novamente como ela vai estar, quem vão ser os vizinhos, ou então nos locais mais afastados, construindo algumas casas. Então, a gente tem projetos de casas de madeira e casas de alvenaria. E aí, quem puder ajudar, a gente está super aberto a receber doações específicas para isso. Uhum. E quem quiser e quem puder ajudar, tiver interesse em ajudar, faz como, manda para onde, como que pode participar desse projeto específico aí da Aliança Evangélica Brasileira. Tem no nosso link, né, no Instagram, a gente tem os meios de comunicação lá no Instagram, como quiser para participar, para doação, pode entrar em contato através de lá, a gente também tem o nosso site da Aliança, a Aliança Evangélica, né, e aí é só conversar com quem tiver disponível ali para atender. Perfeito, perfeito. Miriam, a gente está caminhando para o final do nosso programa, né? Aqui, e eu acho que nesse tempinho final, eu deixo aqui para uma palavra tua, para o nosso telespectador, para você fazer algum tipo de comentário que a gente nem tenha feito a respeito do trabalho de vocês, mas que você ache relevante de poder compartilhar conosco. A princípio, eu quero agradecer as pessoas que participaram até então, isso é muito importante, os voluntários que estiveram aqui, as pessoas que doaram, fizeram com que a gente chegasse até essa etapa, que é uma etapa inédita para a gente. Então, nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, que se surpreenderam com o que está sendo feito aqui, mas também com o tamanho do impacto que foi para uma cidade inteira, para um estado inteiro, né? E eu também quero dizer que... Voltou? Sim. Voltou. Então, eu quero dizer também que as pessoas que sentem o desejo de se voluntariar e de estar perto de um trabalho assim como esse, elas podem fazer isso. Não precisa ser um mega profissional, não precisa ter uma mega qualificação. É lógico que a gente fala de capacitações, a gente fala de pessoas que podem se preparar para isso, mas não se sinta menos ou mais quando a gente fala de se voluntariar. Então, pense nisso. Talvez você possa ser um agente muito bem usado num local que você nem imaginou, mas se sente tocado para isso. Maravilha, maravilha. E uma das coisas que a gente tem absoluta certeza é que quando há esse voluntariado de coração, mesmo que a gente não tenha as capacitações, né, técnicas, etc., necessárias, o Senhor capacita. O Senhor capacita e Ele vai usar
quem tiver um coração pronto para servir, né? Sim, sim. Muito melhor do que aquele que é servido é aquele que serve. Parabéns pelo trabalho de vocês, Miriam Blair, aí no Rio Grande do Sul e no apoio às pessoas. Muito obrigada pela sua participação conosco, tá bom? Eu que agradeço. Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.